Beleza, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre o draft da NBA e trazendo aqui mais um prospecto para ser analisado, né, cara? Hoje eu irei analisar, junto com vocês, o jovem Jeremiah Fears, né? O Jeremiah, que é um dos prospectos mais jovens dessa classe, né? É um menino que ainda tem só 18 anos, inclusive ele vai estrear na NBA com 18 anos, porque ele faz 19 só em outubro, se não me engano. Então, é um jogador extremamente jovem, é um armador que fez uma boa temporada lá em Oklahoma, mesmo tendo não muita ajuda, né? O time de Oklahoma não era lá tão bom, era um time que não tinha ali um bom pivô para bater pick and roll com Pierce. O espaçamento de quadra de Oklahoma também não era lá muito bom. Mas mesmo com tudo isso e mesmo com a sua pouca idade, o Jeremiah Fears conseguiu entregar bons números e teve aí um grande destaque durante a temporada universitária. Inclusive, dentre os calouros na NCAA, ele foi o que mais foi acionado na temporada. Ele teve o maior usage rating de toda a temporada da NCAA entre os calouros. E aí isso casa muito com a questão da falta de ajuda lá em Oklahoma. E ao mesmo tempo que isso foi bom, porque quanto mais você tem a bola, mais chance você tem de mostrar suas coisas boas, seus pontos fortes, né? Mais você tá em destaque. Então teve o lado bom nessa questão, mas também teve o lado ruim, porque muitos defeitos do Fears ficaram mais aparentes pelo fato dele ter muito a bola, dele ficar muito com a bola. E eu acho que muitos defeitos acabaram sendo potencializados por conta disso também. Por ele ter que ficar muito com a bola na mão, porque não tinha pra quem, basicamente, ele passar a bola lá em Oklahoma. Então, é um jogador que teve o seu destaque, mas que também acabou levantando algumas questões, porque alguns dos seus defeitos acabaram realmente ficando bem aparentes, né? E aí a análise, ela ficou um tanto quanto poluída, ao meu ver. Mas eu vou falar mais sobre isso no decorrer aqui do vídeo. Antes, só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o conteúdo com a galera. Meu nome é Luiz Fernando, esse é o canal Sujo TV BR, e hoje iremos aqui falar sobre Jeremiah Fears. Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho bem rápido para você. Você por acaso conhece o NBA League Pass? O NBA League Pass, caso você não saiba, é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA. Por lá você tem acesso a todos os jogos da liga ao vivo e com a melhor qualidade possível. E se por acaso você quiser assinar o NBA League Pass tendo um ótimo desconto e tendo ainda um período de teste gratuito, tudo que você tem que fazer é clicar no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado do vídeo. Agora assiste o vídeo, se divirta e deixa o like que é importante, ajuda bastante. Vamos lá, cara. O Jeremiah, ele é um armador, né? É um PG. É um armador não muito alto. Ele é listado com apenas 1,91. Que é uma altura... Ele não é baixo, ele não é abaixo da média, mas também não é uma altura maravilhosa. Ele também é um jogador leve. Ele é um cara que não é muito pesado, então fisicamente ele tem algumas questões. Tem ali um atleticismo interessante. Ele tem um atleticismo interessante. É rápido. Tem um bom controle de bola. Tem um bom controle do corpo. Mas peca na questão de força. Ele não tem um vertical tão impressionante assim. Então, fisicamente, ele levanta algumas questões. Atacando o garrafão, na minha opinião, ele é um dos melhores dessa classe. Realmente é impressionante como ele consegue achar bons drives, como ele consegue produzir bem ali por dentro. Inclusive, a maioria dos seus pontos vieram
em cestas ao redor do garrafão, ao redor do aro. Ele tem um primeiro passo muito forte, então ele consegue ganhar na velocidade. O mano a mano dele é bem bom, muito por ele ter esse primeiro passo muito bom. É um cara que consegue criar o seu arremesso, mas ele peca às vezes na escolha dos arremessos, mas aí eu acho que entra muito na falta de espaçamento de quadra do time dele, porque sem espaçamento e sem ter grandes arremessadores, meio que ele teve que forçar bolas, porque se ele não forçasse bolas, o time não atacava, o time não produzia. Então eu acho que muito da escolha de arremessos questionável dele se deu pela falta de ajuda. Eu acho que num time melhorzinho, com um espaçamento de quadra melhor, a escolha de arremessos dele tende a ser mais assertiva, na minha opinião. Por isso que eu acho que na NBA a gente vai ver um Jeremiah bem mais eficiente nos arremessos do que a gente viu aí na NCAA. E aí isso vale também para os arremessos de fora. Um dos grandes pontos negativos dele nessa temporada foi o aproveitamento baixo para 3 pontos. Ele foi um moleque que arremessou para 28% para 3, que é realmente muito abaixo, ainda mais para os padrões, né, da NBA na atualidade. Mas aí entra muito na questão que eu falei. Pouco espaçamento, pouca ajuda, ele acabou tendo que forçar muito arremesso. Então, eu realmente acho que isso é um defeito que na NBA não vai ser tão aparente assim. Porque na NBA ele vai ter um espaçamento melhor, ele vai realmente ter mais ajuda do que ele teve em Oklahoma. É um bom passador, não é excelente, não é maravilhoso, não é o melhor passador da classe, mas é um bom passador, teve mais de 4 assistências de média. Cometeu muitos turnovers, mas entra de novo naquilo da falta de ajuda. E aí, quando você não tem ajuda, você tem que arriscar. Você arrisca mais jogadas, você arrisca mais passes. E aí, a chance de você errar é maior. Ele também não tinha ali um bom companheiro para bater pick and roll, o que com certeza diminuiria os seus erros, porque o passe saindo do pick and roll é um passe mais simples, né, do que você passar depois de driblar meio time, né? Então, acho que eu sinceramente acho, cara, que a maioria dos defeitos que ficaram aparentes no jogo dele nessa temporada se deram pela falta de ajuda. Eu tenho poucas dúvidas de que jogando numa Duke da vida, ele teria os defeitos dele teriam sido muito menos aparentes do que foram. Eu realmente tenho essa percepção sobre ele. A única coisa que eu realmente acho que é um problema, que ele vai ter uma dificuldade na NBA, independente da ajuda que ele tiver, é na questão da altura e do físico, especialmente na parte defensiva. Porque na defesa, na NBA, cara, ele vai ser muito explorado, cara. Porque defendendo fora da bola, ali nas coberturas, cortando linhas de passe, ele é bom. Ele tem ali boas mãos, consegue roubo de bola, conseguiu 1.6 de média nessa temporada. Mas pela questão dele não ser um cara muito forte e alto, ele acaba sendo muito facilmente batido quando ele tenta defender ali no ponto de ataque, quando ele tenta pressionar no ponto de ataque. Então, essa questão do peso e da altura realmente é uma questão que me preocupa, imaginando ele chegando na NBA. Mas turnovers, escolha ruim de arremessos, aproveitamento não tão bom assim para 3, são pontos que eu acredito que estando na NBA e tendo ali um bom treinamento e tudo, né, sendo bem desenvolvido, eu acho que são pontos que facilmente ele vai corrigir. Por quê? Porque a mecânica tá ali. Ele tem uma boa mecânica, ele tem uma boa visão de quadra, ele sente bem a defesa, então acho que tudo se baseia em ter um time melhorzinho, em ter companheiros melhores, né, em ter um espaçamento de quadra mais bem feito ao redor dele. Eu acho que isso tudo vai ser meio que vai ser diminuído quando ele chegar na liga. Então, assim, bom passador, infiltra muito bem, bom controle de bola, habilidoso, rouba a bola, mas na defesa mano a mano, né? Ele sofre.
que mais eu posso falar dele? Rápido, né? Como eu falei, tem um bom primeiro passo. Cria bem um arremesso. Tem um ótimo mano a mano. Um dos melhores em situações de isolation na classe. E hoje na NBA, né? É uma liga que toda hora tem situações de isolation. Você ser um dos melhores da classe nisso te coloca numa posição muito boa para ser escolhido mais cedo. Inclusive, eu acho que o Jeremiah vai ser tranquilamente uma pick top 10, tá? Acho muito difícil que ele caia do top 10. E se eu fosse, por exemplo, um Brooklyn Nets da vida, e eu mantivesse a minha escolha, que vai ser a 8, se não me engano, eu iria nele sem pensar duas vezes, cara. Eu acho que é um armador muito interessante para você ter. E na mão do Jordi Fernandes, cara, e com um time bem montadinho, ele poderia render muito. Em Toronto também eu acho que ele poderia render bastante. Então é um jogador que eu vejo tendo encaixe em vários times nesse top 10. É um cara que me lembra bastante o Jamal Murray jogando. Me lembra muito o Jamal Murray. Até pela questão dele ser um cara bem decisivo, né? Pra quem assistiu o tape dele em Oklahoma, você viu ele brilhando em diversos clutch times na temporada. Então ele tem esse aspecto de crescer também em momentos decisivos. Então eu gosto bastante dessa comparação com o Jamal Murray. Eu vi alguns analistas comparando ele com o Jordan Poole. Não concordo muito. Acho que o Jeremiah ele é menos peladeiro do que o Jordan Poole. Então acho que ele tá muito mais para um Jamal Murray do que para um Jordan Poole. Então, cara, eu acho ele um armador bem interessante. Bem bom mesmo. Gosto bastante dele. Ele, para mim, tá entre os 5, 6 melhores prospectos da classe. E é um jogador bem bom, cara. Realmente eu gosto bastante dele. O tape dele me agradou muito. Mas enfim, o que você pensa sobre o Jeremiah? Gosta dele? Você tá comigo que os defeitos dele foram, né, potencializados pela falta de ajuda? Ou você acha que ele realmente tem os defeitos que apareceram mesmo? Você acha que ele realmente é um arremessador ruim pra 3? É um cara que erra muito mesmo, independente do time? Qual que é a sua percepção sobre o Jeremiah? Comenta aí. Comenta também o próximo jogador que você quer que eu analise aqui no canal. Muito importante você deixar a sua sugestão. E é isso, minha gente. Tamo junto, grande abraço. Beijo no coração de vocês e tchau.